Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor bem forte. Mais forte. Glória a Deus. Meus irmãos, uma boa noite a todos. O meu nome é Lauro, como já foi dito, eu sou casado, tenho um filhinho de 12 anos, sirvo ao Senhor no grupo de oração Ressurreição, na paróquia de São Pedro, na praia de Suar. O tema desta noite de oração, meus irmãos, onde Deus, Ele já começou a operar no meio de nós, e já falou fortemente ao nosso coração: porém em vós o meu espírito, para que voltem à vida. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1. Já estamos experimentando a ação de Deus, a graça de Deus, Ele que está operando no meio de nós. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, vamos até o verso 14, uma passagem conhecida, muitos de nós já ouvimos, já lemos, temos vários louvores, resultado desta passagem, onde diz para nós assim: a mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém em vós músculos farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, e nascia neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem, espírito dos quatro cantos do céu, sopra esses mortos para que eles revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um grande e imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor. Ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida, enquanto vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que sou eu, Senhor, que o disse e o executei. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus, bendito seja Deus. Meus irmãos, só para nós contextualizarmos um pouquinho esta palavra, o profeta Ezequiel foi um profeta levantado por Deus para pregar para o povo no contexto do exílio da Babilônia. A promessa se cumpre, ou melhor, a profecia se cumpre
Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém com o seu exército, com a sua comitiva. Esta invasão, este exílio, ele é resultado da desobediência do povo. Nós conhecemos um pouquinho da história. O povo de Deus, quando ele estava em intimidade com Deus, em obediência para com Deus, todas as suas batalhas, todos os seus duelos, todos os seus combates, Deus concedia a esse povo, ao povo escolhido, a vitória. Mas bastava o povo romper a intimidade, bastava o povo romper o relacionamento para com Deus, este povo sofria as consequências. E este é um momento desses. O povo deixa de adorar a Deus, o povo começa a se prostituir, o povo começa a se relacionar com outros deuses. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para liberar uma profecia para o povo, dizendo o seguinte: que o povo há de sofrer a consequência das suas escolhas e não da outra. O rei Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, ele destrói, ele devasta todo o território de Jerusalém, destrói o templo, leva boa parte do povo para o exílio da Babilônia. Agora o povo está no sofrimento, em lágrimas, mas Deus continua sendo misericordioso. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus continua sendo misericordioso. Meus irmãos, depois de todo o exílio, o povo vai ficar no exílio durante 70 anos. E Deus vai usar o mesmo profeta agora para liberar uma outra profecia, uma profecia de restauração do povo de Israel. Profecia essa que eu creio em nome de Jesus, que está se cumprindo essa noite. Como Deus falou ainda há pouco em profecia, o Senhor marcou essa noite para cumprir uma promessa. O Senhor marcou essa noite para restaurar Israel. Olha se Israel está com cara de felicidade do seu lado. Fala: se prepare, Israel, tem profecia para se cumprir essa noite na sua vida, em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E Deus começa a fazer isso, meus irmãos, dando ao profeta Ezequiel uma visão, como nós lemos aqui na palavra. A mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou o espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. O Senhor, Ele começa a construir a restauração do povo, dando a Ezequiel esta visão, uma planície com vários ossos secos. E vai dizer a palavra, se você olhar no versículo 11, que esses ossos, meus irmãos e irmãs, ele é o povo de Israel. Podemos dizer também que esses ossos ressequidos, sem vida, são muitos de nós essa noite, porque em vários momentos da nossa vida nós estamos robustos, como já foi produzido aqui, mas em vários momentos da nossa vida nós estamos secos, fracos, desanimados, abatidos, talvez também por causa dos nossos pecados, assim como o povo de Israel, talvez também pelas nossas escolhas erradas. Por isso que o versículo 11 diz assim, então o Senhor me disse: filho do homem, esses são toda a raça dos israelitas. O vale de ossos secos, que o profeta agora está enxergando pela graça de Deus, esse vale de ossos secos, ele diz respeito ao povo de Israel. Ele diz respeito a cada um de nós também nessa noite, como já foi dito. Muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos, secos, com o coração vazio, sem alegria, sem força, sem ânimo, sem perspectiva, sem entusiasmo, como nós orávamos ali atrás ainda há pouco, com o nosso olhar exclusivamente nas coisas dessa terra. Perdemos o olhar do céu, perdemos a visão espiritual, estamos ressequidos, secos, assim como o vale de ossos secos que Deus mostrava ao profeta. E a palavra vai continuar assim para nós, meus irmãos, lá no versículo 3:
Depois que Deus mostra a ele o vale de ossos secos, Deus vai fazer a ele uma pergunta. Disse-lhe o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo assim para o profeta? Ainda há possibilidade de vida aí, ainda há possibilidade de restauração para esse povo. Uma frase que nós ouvimos muito, né? Ainda tem jeito para esse povo, ainda tem solução para esse povo. E aí nós entramos nesta palavra, meus irmãos. É como se Deus, Deus está falando conosco. Dentro dessa pergunta, ainda tem jeito para esse povo, ainda tem solução para esse cabeça dura, ainda tem solução para esse que ainda está com o coração fechado. Meus irmãos e irmãs, com Deus sempre tem jeito. Com Deus sempre tem jeito. Com Deus nada está perdido. Repete isso para a pessoa do seu lado. Convença ele e fala: com Deus sempre tem jeito. Com Deus sempre tem jeito. Com Deus nada está perdido. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós olhamos para as pessoas da nossa casa, da nossa família, pessoas que convivem conosco, pessoas que muitas vezes estão assim, na planície do vale de ossos secos, e nós achamos que não tem mais jeito, mas com Deus tem jeito. O nosso Deus, meus irmãos, é o Deus que reverte quadros, é o Deus que transforma desgraça em graça, é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que transforma. Com Deus tem jeito. E por isso ele vai falar com o profeta Ezequiel: profere um oráculo sobre a planície de ossos secos. Ele me disse então, versículo 4: profere um oráculo sobre os ossos dessecados lhe dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver, porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós. O profeta começa a disparar, olhando para aquela planície de ossos secos. Ele começa a ser boca de Deus para aquilo que era improvável. Porque o Deus que nós cremos é o Deus que transforma o que é improvável em provável. As pessoas talvez se olhassem para aquela planície sem uma visão espiritual, falassem: esse cara está maluco, profetizando sobre algo improvável. Mas quando Deus entra na história, meus irmãos, aquilo que é improvável se torna provável. E assim na minha vida e na sua vida também, nos nossos sonhos. Se Deus entrar, se Deus assumir a direção, se nós dermos permissão para Deus assumir o controle na vida profissional, no casamento, nas situações da saúde, nas situações familiares, aquilo que nós talvez achamos que não tem mais jeito, que é improvável de ser revertido, que é improvável de ser transformado, se nós deixarmos Deus entrar, se nós escancararmos as portas e convidar a Ele entra e opera prodígios em nossa vida. O profeta Ezequiel começa a profetizar sobre a planície de ossos secos, mas chega um momento que ele percebe uma coisa que está lá no versículo 8: prestando atenção, eu vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os cobria, todavia não tinham espírito. Tem músculo, tem pele, tem carne, mas não tem espírito. É assim na nossa vida, meus irmãos. Você pode ser bem sucedido, você pode ser bem sucedido na vida profissional, você pode até realizar os seus sonhos, você pode até alcançar alguns objetivos, mas se não tiver espírito, mas se não tiver a presença do Espírito, vai ter músculo, vai ter carne, vai ter pele, mas se não tiver o Espírito, me desculpa, você vai continuar sendo profissional como ossos secos, você vai continuar sendo namorado, namorada, pai, mãe, filho, com seu coração ressequido, carregando
E aí Deus vai falar com o profeta. Deus vai falar com o profeta. Todavia não tinha o Espírito. Profetiza ao Espírito. Disse-lhe o Senhor: profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos, para que eles revivam. Porque, meus irmãos, porque é o Espírito que dá a vida. É o Espírito Santo de Deus que promove em nós, que gera em nós a vida. E o profeta, ele vai disparar esta profecia lá no versículo 12. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para ouvir isso, para ouvir Deus falando, para ouvir Deus falando com você, comigo essa noite. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles, para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu, o Senhor, colocar em vós o meu Espírito, para vos fazer voltar à vida, enquanto vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu, o Senhor, que disse e executei oráculo do Senhor. Meus irmãos e irmãs, olha para cá, esta profecia está se cumprindo essa noite na nossa vida, amém? O Senhor nos reuniu aqui essa noite para soprar em nós o Espírito, para colocar dentro de nós o Espírito, para fazer com que o Espírito, meus irmãos e irmãs, ele volte a conduzir a nossa vida. Porque, como já foi dito, talvez chegamos aqui essa noite como esses ossos, mas tem promessa de Deus se cumprindo essa noite. E a promessa é essa: vou colocar em vós o meu Espírito, para que revivam. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor bem forte e vamos ficar de pé. Aleluia. Isso, fica de pé. Feche os seus olhos se você quiser. Fala: Senhor, cumpre essa promessa na minha vida essa noite. Fala isso com Ele. Fala: Senhor, eu